Olá pessoal, Dr. Paulo para trazer mais algumas informações para vocês ligadas à tricologia e à terapia capilar. No vídeo de hoje eu quero trazer uma informação importante relacionada às características do transplante capilar. Mas o que nós vamos abordar neste vídeo? Nós vamos falar sobre um dos grandes mitos que vem sendo propagado dentro da área de transplante capilar sobre a questão do uso dos medicamentos e o cuidado do pós-transplante. Por que estes pontos são importantes e às vezes porque se acaba agregando um valor a este procedimento cirúrgico que faz com que seja extremamente necessário. Primeiro ponto, gente, quando nós fazemos um processo, e para que vocês entendam o processo da questão do desenvolvimento da calvície, ela é diferente do processo da queda do cabelo. A queda do cabelo ela vai estar ligado a vários fatores. A calvície também. Mas normalmente quando nós trabalhamos com o que a gente chama de alopécia androgenética ou alopécia de padrão feminino, nós temos algumas características genéticas e algumas questões hereditárias ligadas ao processo, principalmente na região frontal, parietal e na região da coroa, aonde são mais comumente ser visualizado o processo da queda de cabelo. E o cabelo cai aqui não pela presença do hormônio que nós conhecemos e que era considerado um dos grandes vilões, o DHT, a dihidrotestosterona. Neste caso, nós temos um ponto importante. A dihidrotestosterona, ela é um hormônio anabolizante, assim como a testosterona, ela é encontrada em homem e mulher, e vai desempenhar funções estimulatórias também importantes. Na mulher, obviamente, sendo encontrados em menor concentração do que no homem. No caso, quando nós trabalhamos com alopécia masculina, a androgenética, com uma questão hereditária, nós temos um ponto bem importante e característico para que vocês consigam compreender. A presença de proteínas que funcionam como receptores, ou seja, sinalizadores. Peguemos esse lápis como um bom exemplo. Nós vamos ter a estrutura da célula, onde nós vamos imaginar que isso aqui é a minha membrana plasmática, e nós vamos ter uma proteína que recebe como um ponto para sinalizar. Esta proteína, ela vai desempenhar um papel de atravessar a membrana e liberar um sinal químico aqui para dentro, para que a célula consiga interpretar o que ocorre por fora e responder de maneira à altura no seu interior e que ela consiga se readequar a estas características. O DHT, ele mantém a mesma afinidade que a testosterona. Porém, quando ele entra nas estruturas capilares, ele se prende a esta região e faz com que não haja liberação nenhuma. Isto, com o passar do tempo, vai fazendo com que o cabelo, se nós imaginarmos de novo o lápis como uma estrutura de um pelo terminal, ele vá progressivamente, conforme o ciclo de vida se vai se encerrando, diminuindo de tamanho. Ele vai se infantilizando, ou seja, se tornando um pelo diminuto. Isto ocorre porque a cada ciclo, com menor informação ou menor estimulação, o novo pelo que vem, na verdade, vem cada vez menor, 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 até o ponto de muitas vezes nós temos sobrado somente o folículo e ele ter desaparecido por completo. Essa é uma das grandes características que nós temos dentro da alopécia androgenética, que é um padrão de diminuição do fio e a grande presença de folículos sem a presença dos pelos. Isso é um ponto importante. Bom, mas o que isso tem a ver com a questão do transplante capilar? Essa breve introdução serve para nós mostrarmos um ponto importante. O transplante capilar foi utilizado aqui na clínica e com um acompanhamento especializado do Dr. Sandro Duarte e o meu acompanhamento, eles trabalham com uma característica simples. O processo preparatório e o processo da cirurgia e o processo do pós. O pós, ele vai muito além dos acompanhamentos básicos, mas tentarmos conseguir dar uma boa informação e também um bom cuidado para que nós consigamos manter a estimulação destes fios. Isso é um ponto fundamental, gente. O transplante FUI, o que a gente faz? Nós vamos tirar de região onde nós temos uma menor quantidade destes receptores para DHT, iremos implantar nas regiões aonde caracteristicamente eu tenho uma diminuição do meu volume ou da minha densidade de pelos. O que acaba ocorrendo aqui? Este fio que é implantado não é o fio que fica. Tanto que, aproximadamente depois de 15 a 20 dias, os cabelos implantados, eles caem
e são substituídos por novos fios que vão começar a aparecer a partir do terceiro mês pós-transplante. Irão seguir o seu curso normal de crescimento. Porém, normalmente, as pessoas que não fazem o cuidado, nós recebemos aqui no consultório a reclamação de que fez o transplante, não fez o cuidado no pós, ou não fez o acompanhamento, e o cabelo começa a cair. Doutor, estou começando a ficar com entrada de novo. A região da minha coroa ela tá ralinha, o cabelo ele não está crescendo de maneira legal. Fiz o transplante, foi colocado um monte de folículos ali, fiz 5.000 unidades foliculares que foram implantadas e o cabelo não está crescendo. Já faz algum tempo e eu notei que o meu cabelo começou a ficar ralo de novo. Por que isso ocorre? Uma das maiores falácias que nós temos é a questão de se dizer que no momento em que eu faço o transplante eu não preciso tomar cuidado nenhum. Gente, como eu expliquei anteriormente para vocês, no momento em que eu retiro aqui este fio que tem uma característica de ter baixa quantidade de receptores para DHT e coloco aqui, eu vou ter uma ideia de que quando eu coloco aqui eu não preciso mais me preocupar, porque eles têm baixos receptores. Só que não é o que ocorre. A região onde ele está crescendo é uma região aonde, desde o meu processo de formação embriológica, eu tenho uma característica de mantermos uma grande quantidade de receptores para DHT. E o fio implantado não é o fio que fica. Então, obviamente, este fio ele vai guardar a memória anterior. Quando ele começar a crescer, a se desenvolver, ele vai se desenvolver exatamente como aquele fio anterior que caiu durante os longos períodos em que a calvície começou a se desenvolver. Por isso que é muito comum pessoas pós-transplante de 1 a 2 anos após o transplante começarem a, se não fizerem o cuidado, começarem a apresentar um processo das regiões onde foram transplantadas começarem a se tornar rarefeitas e novamente apresentar um processo de maior espaçamento dentro dessa região e uma diminuição do volume capilar. Por isso é importante sempre tomar o cuidado e se ter estas informações. O transplante capilar ele é a resposta definitiva, mas o seu cuidado e o seu acompanhamento no pós é fundamental. É indicado se fazer o uso dos medicamentos enquanto se quiser ter o cabelo. Eu vou ter que tomar remédio para toda a minha vida? Bom, como qualquer transplante, eu preciso manter as estimulações. Mas isso não significa que nós precisamos ir numa sessão durante o resto da minha vida com um tricologista ou um terapeuta capilar. Mas o terapeuta capilar e o tricologista vão ser importantes para poder fazer com que a gente saiba o tempo necessário para se tomar as medicações necessárias e depois poder se utilizar produtos naturais que serão úteis para que a gente consiga manter a nossa saúde do cabelo para o resto da nossa vida. Gente, se você gostou desse conteúdo, eu peço que vocês deixem o seu like, deem o compartilhar e, se possível, comentem que nós estaremos, então, aqui respondendo os seus questionamentos. Agradeço a atenção e tenham uma ótima tarde, ótimo dia e uma ótima semana. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!